Meu nome é Clara e eu sempre achei que tinha uma vida perfeita. Casei-me com Marcelo aos 22 anos, logo após terminarmos a faculdade. Ele era meu primeiro amor, aquele tipo de pessoa que parecia feita sob medida para mim. Construímos nossa vida juntos. Uma casa modesta, 2 carros simples e 2 filhas gêmeas, Alice e Amanda. A rotina era tranquila, mas cheia de desafios. Eu me dediquei à maternidade enquanto Marcelo trabalhava como engenheiro. Marcelo sempre foi dedicado à família, mas também gostava de manter sua independência. Ele adorava jogar futebol com os amigos, especialmente com seu colega de trabalho, André. André era casado com Raquel, uma mulher extrovertida e divertida. Logo, Raquel e eu nos tornamos amigas inseparáveis. Ela era o oposto de mim, confiante, social e sempre pronta para uma aventura. Passávamos horas conversando sobre tudo, desde nossas vidas familiares até sonhos que mal tínhamos coragem de admitir. As coisas começaram a mudar quando Raquel conseguiu um emprego como secretária em uma empresa de construção na cidade vizinha. Ela estava animada, mas algo em seu comportamento me deixava desconfortável. Comecei a notar pequenas mudanças. Ela passou a frequentar reuniões escolares que nem existiam, saía para festas que nunca pareciam acontecer e fazia compras intermináveis, sem trazer nada de útil para casa. Eu não queria ser desconfiada, mas algo não se encaixava. Certa noite, depois de colocar as meninas na cama, Raquel apareceu em casa com um ar estranho. Ela tomou um banho antes de sair novamente, o que me pareceu peculiar. Quando ela voltou, notei que havia algo diferente nela, mas não sabia exatamente o que. Decidi verificar sua bolsa enquanto ela dormia e encontrei um conjunto de lingerie rendada preta, algo que eu jamais a imaginei usando. Isso me deixou inquieta. Nunca fui do tipo ciumenta ou controladora, mas algo naquela situação me incomodava profundamente. Comecei a observar mais de perto. Notei que Raquel recebia ligações constantes de números desconhecidos e que seus horários estavam cada vez mais irregulares. Ela mencionava um certo Lucas, alguém do trabalho, mas nunca dava muitos detalhes. A tensão entre nós crescia a cada dia. Tentei confrontá-la algumas vezes, mas ela sempre desconversava, dizendo que eu estava imaginando coisas. Até que uma manhã, depois de uma noite particularmente agitada, decidi que precisava de respostas. Chamei-a para tomar café comigo e perguntei diretamente sobre o que estava acontecendo. Raquel hesitou por um momento, mas logo começou a dar explicações vagas. Disse que as festas eram apenas encontros entre amigas, que os banhos extras eram para tirar o cheiro de cigarro de alguns ambientes e que as roupas íntimas elegantes eram apenas uma forma de se sentir bem consigo mesma. Mas eu sabia que havia algo mais. Foi então que decidi investigar por conta própria. Peguei o celular dela enquanto ela estava distraída e descobri uma série de mensagens comprometedoras. Havia trocas constantes com Lucas, além de referências a encontros secretos e planos futuros. Minha mente girava enquanto tentava processar tudo aquilo. Confrontei Raquel assim que ela voltou para casa. Ela negou inicialmente, mas diante das evidências, acabou confessando. Disse que havia se apaixonado por Lucas e que eles planejavam se mudar para outro país. Ela insistiu que não queria magoar ninguém, mas suas palavras soavam vazias para mim. A partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Não conseguia mais confiar em Raquel, e isso afetou profundamente minha relação com André. Eles decidiram se separar, e Raquel começou a fazer planos para deixar a cidade. Eu me sentia traída, não apenas por ela, mas também pelo segredo, que escondia há tanto tempo. Enquanto isso, minhas filhas percebiam que algo estava errado. Alice e Amanda começaram a fazer perguntas, mas eu não sabia como explicar a situação sem causar ainda mais confusão. Tentei manter a rotina delas o mais normal possível, mas era impossível ignorar a tensão que pairava sobre nossa casa. Marcelo, por outro lado, tentava me apoiar, mas ele também estava perdido. Ele sugeriu que buscássemos ajuda profissional, mas eu resisti. Achava que poderia resolver tudo sozinha, mesmo sabendo que estava me afogando em pensamentos e emoções conflitantes. Uma semana depois, recebi um telefonema inesperado. Era Raquel, implorando para que eu a encontrasse em um café. Ela disse que precisava conversar e que era urgente. Relutante, concordei em ir, mas só porque queria entender finalmente o que estava acontecendo. No café, Raquel parecia nervosa. Ela admitiu que havia cometido um erro ao se envolver com Lucas, mas insistiu que ainda valorizava nossa amizade.
Disse que estava disposta a consertar as coisas, mas eu já não sabia mais em quem acreditar. Ao voltar para casa, decidi que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo naquela montanha-russa emocional. Conversei com Marcelo e expliquei tudo o que estava acontecendo. Ele ficou chocado, mas prometeu estar ao meu lado, independentemente do que eu decidisse. Nos dias seguintes, comecei a organizar meus pensamentos. Sabia que precisava enfrentar Raquel de frente e colocar um ponto final naquela situação. Também precisava pensar no futuro das minhas filhas, que estavam sendo afetadas por tudo aquilo. Foi então que tomei uma decisão difícil. Pedi que Raquel se afastasse de nossas vidas. Expliquei que não conseguia mais confiar nela e que precisava proteger minha família. Ela aceitou, embora relutantemente, e prometeu que faria o possível para reparar os danos. Apesar de ter tomado essa atitude, ainda me sentia incompleta. A traição de Raquel havia abalado minhas certezas sobre amizade, confiança e relacionamentos. Eu sabia que precisava de tempo para curar essas feridas. Enquanto isso, Marcelo e eu começamos a reconstruir nossa vida juntos. Passamos mais tempo com as meninas, tentando fortalecer nossos laços familiares. Também procuramos atividades que nos ajudassem a relaxar e recuperar a leveza que parecíamos ter perdido. Algumas semanas depois, recebi uma carta surpreendente. Era de Raquel, explicando que havia se mudado para outro país com Lucas. Ela disse que estava tentando recomeçar e que esperava que pudéssemos, um dia, nos reconciliar. Guardei a carta, mas não respondi. As semanas se transformaram em meses, e a vida começou a voltar ao normal. Minhas filhas pareciam mais felizes, e Marcelo e eu estávamos mais unidos do que nunca. Ainda assim, eu sabia que a experiência havia deixado marcas profundas em todos nós. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei uma foto de Raquel e eu juntas. Sorrimos felizes, sem saber o que o futuro nos reservava. Senti uma pontada de nostalgia, mas também uma sensação de alívio por ter superado aquele capítulo. Decidi que era hora de seguir em frente. Comprei um álbum novo e comecei a reunir fotos e lembranças de momentos felizes. Queria criar algo que representasse o futuro, não o passado. Marcelo me ajudou nesse processo, e juntos começamos a planejar novas aventuras. Inscrevemos as meninas em atividades extracurriculares e até planejamos uma viagem em família para celebrar nossa nova fase. Apesar de tudo, aprendi uma lição valiosa: a importância de confiar em si mesma e em sua intuição. A traição de Raquel foi dolorosa, mas também me ensinou a ser mais forte e resiliente. As gêmeas começaram a perceber a mudança em nossa família. Elas se tornaram mais próximas de Marcelo e de mim, e isso trouxe uma nova dinâmica para nossa casa. Ríamos mais e compartilhávamos momentos especiais que antes pareciam distantes. Um ano depois, olhei para trás e mal conseguia reconhecer a mulher que eu era. Tinha crescido, amadurecido e aprendido a lidar com adversidades de maneira mais positiva. Minha família era minha prioridade, e eu faria qualquer coisa para protegê-la. Recebemos notícias de Raquel ocasionalmente. Ela enviava cartões postais de diferentes países, sempre com mensagens genéricas e sem detalhes sobre sua vida. Guardei-os, mas não os respondi. Era uma forma de manter distância, mas também de lembrar que, às vezes, as pessoas tomam caminhos diferentes. Hoje, minha vida é muito diferente daquela que eu levava antes daquela noite fatídica. Tenho uma família mais unida, uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa e uma força interior que nunca soube que possuía. Sei que o futuro ainda reserva desafios, mas estou pronta para enfrentá-los. Afinal, aprendi que, por mais difícil que seja, sempre há uma maneira de seguir em frente e construir algo novo. Depois de tudo o que aconteceu, minha vida parecia uma montanha-russa emocional. Clara, como eu passei a me chamar após mudar meu nome para recomeçar, estava determinada a seguir em frente. As gêmeas, Alice e Amanda, estavam crescendo rápido, e eu sabia que precisava ser forte por elas. Marcelo, meu marido, também estava tentando reconstruir nossa relação, mas havia uma tensão no ar que nenhum de nós conseguia ignorar. A verdade é que a traição de Raquel não apenas abalou minha confiança nela, mas também colocou em xeque minha própria percepção sobre relacionamentos. Eu sempre acreditei que amizades eram construídas com base na lealdade e no respeito mútuo. No entanto, os eventos recentes provaram que algumas pessoas podem esconder segredos profundos, mesmo quando você pensa que as conhece bem.
Enquanto isso, Raquel havia se mudado para outro país com Lucas, deixando para trás uma carta de despedida que mais parecia um pedido de desculpas vago. Ela mencionava que esperava que pudéssemos nos reconciliar um dia, mas suas palavras soavam vazias para mim. Guardei a carta em uma gaveta, mas nunca respondi. Era uma forma de manter distância, mas também de lembrar que, às vezes, as pessoas tomam caminhos diferentes. As semanas se transformaram em meses, e a vida começou a voltar ao normal. Minhas filhas pareciam mais felizes, e Marcelo e eu estávamos mais unidos do que nunca. Ainda assim, eu sabia que a experiência havia deixado marcas profundas em todos nós. Comecei a perceber que precisava de ajuda profissional para lidar com as emoções conflitantes que ainda me assombravam. Foi então que decidi procurar uma terapeuta. Seu nome era Laura, e ela tinha uma abordagem acolhedora e direta. Durante nossas sessões, explorei meus sentimentos de traição, raiva e até culpa. Laura me ajudou a entender que não era minha responsabilidade consertar Raquel ou justificar suas escolhas. Ela também me incentivou a focar no presente e no futuro, em vez de ficar presa ao passado. Enquanto isso, Marcelo e eu começamos a frequentar terapia de casal. Embora nossa relação fosse sólida, ambos sentíamos que precisávamos de ferramentas para fortalecer nossa comunicação. Aprendemos a expressar nossas preocupações de maneira mais clara e a ouvir um ao outro sem julgamentos. Foi um processo desafiador, mas extremamente recompensador. As gêmeas também estavam lidando com a situação à sua maneira. Elas faziam perguntas ocasionais sobre Raquel, mas pareciam aceitar que ela havia seguido seu próprio caminho. Alice, especialmente, demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade. Certa vez ela me disse: "Mãe, acho que algumas pessoas simplesmente não são feitas para ficar juntas." Suas palavras me tocaram profundamente. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei uma foto de Raquel e eu juntas. Sorrimos felizes, sem saber o que o futuro nos reservava. Senti uma pontada de nostalgia, mas também uma sensação de alívio por ter superado aquele capítulo. Decidi que era hora de seguir em frente. Comprei um álbum novo e comecei a reunir fotos e lembranças de momentos felizes. Marcelo me ajudou nesse processo, e juntos começamos a planejar novas aventuras. Inscrevemos as meninas em atividades extracurriculares e até planejamos uma viagem em família para celebrar nossa nova fase. Era como se estivéssemos renascendo, prontos para abraçar o futuro com otimismo. Apesar de tudo, aprendi uma lição valiosa: a importância de confiar em si mesma e em sua intuição. A traição de Raquel foi dolorosa, mas também me ensinou a ser mais forte e resiliente. Eu sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eu estaria preparada para enfrentar qualquer desafio. Algumas semanas depois, recebi um telefonema inesperado. Era Caio, o pai de Raquel. Ele queria conversar sobre algo importante e pediu para nos encontrarmos pessoalmente. Relutante, concordei em vê-lo. Quando ele chegou, percebi que estava visivelmente abalado. Caio explicou que Raquel havia entrado em contato com ele, admitindo que estava arrependida de suas escolhas. Ela mencionou que as coisas com Lucas não estavam funcionando e que sentia falta de casa. Caio estava dividido entre o desejo de apoiar a filha e a necessidade de proteger sua família. Ele me pediu conselhos, mas eu não sabia o que dizer. Após refletir por alguns dias, decidi que não seria justo punir Raquel pelo resto da vida. Ela havia cometido erros, mas também merecia uma chance de recomeçar. Concordei em permitir que ela visitasse as meninas, desde que mantivéssemos certos limites claros. Foi uma decisão difícil, mas achei que fosse o melhor para todos. A visita de Raquel foi estranha, mas surpreendentemente tranquila. Ela parecia genuinamente arrependida e fez um esforço sincero para reconectar-se com as meninas. Alice e Amanda estavam hesitantes no início, mas gradualmente começaram a abrir-se para ela. Foi um momento de cura para todos nós. No entanto, algo ainda me incomodava. Durante a visita, notei que Raquel estava usando um colar que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntei sobre ele, ela hesitou por um momento antes de admitir que era um presente de Lucas. Isso me deixou desconfortável, mas decidi não pressioná-la. Afinal, cada um tem seus próprios segredos. Após a partida de Raquel, comecei a refletir sobre o significado de perdão. Será que eu realmente havia perdoado Raquel? Ou estava apenas fingindo para manter a paz? Essas perguntas me assombravam, mas eu sabia que encontrar as respostas levaria tempo.
Enquanto isso, Marcelo e eu continuamos trabalhando em nossa relação. Passamos mais tempo juntos, redescobrindo os pequenos gestos que tornavam nosso casamento especial. Também começamos a planejar o futuro, incluindo a possibilidade de ter mais filhos. Era uma ideia assustadora, mas também empolgante. As gêmeas, por outro lado, estavam entrando em uma nova fase da vida. Elas começaram a explorar interesses individuais, como música e esportes, e pareciam mais confiantes do que nunca. Alice desenvolveu uma paixão por fotografia, enquanto Amanda se destacava no futebol. Era incrível ver como elas estavam crescendo e se tornando jovens independentes. Um dia, enquanto caminhava pelo parque com Marcelo, encontrei uma mulher que parecia familiar. Era Júlia, uma antiga colega de escola que eu não via há anos. Ela parecia diferente agora, mais madura e segura. Disse. Conversamos brevemente, e ela mencionou que estava trabalhando como assistente social. Trocamos números e prometemos nos encontrar novamente. Nos dias seguintes, comecei a pensar mais sobre Júlia. Havia algo nela que me intrigava. Talvez sua capacidade de enfrentar o mundo com autenticidade. Decidi convidá-la para tomar um café, e ela aceitou prontamente. Durante nossa conversa, descobri que tínhamos muito em comum, incluindo experiências difíceis que moldaram quem éramos hoje. Júlia me contou sobre sua própria jornada de autodescoberta, incluindo os desafios de crescer em um ambiente onde era constantemente julgada por ser diferente. Ela mencionou que aprendera a abraçar sua individualidade e a não se importar tanto com a opinião dos outros. Suas palavras me inspiraram a fazer o mesmo. À medida que nossa amizade crescia, comecei a perceber que Júlia estava se tornando uma presença constante em minha vida. Ela visitava nossa casa regularmente, conversava com as meninas e até ajudava Marcelo com conselhos sobre negócios. Era como se ela tivesse se tornado parte da família. No entanto, algo dentro de mim ainda hesitava em confiar completamente nela. Talvez fosse o trauma da traição de Raquel, ou talvez fosse apenas minha natureza cautelosa. De qualquer forma, decidi dar um passo de cada vez e ver onde essa amizade nos levaria. Enquanto isso, as gêmeas estavam se preparando para entrar no ensino médio. Era um momento emocionante, mas também cheio de incertezas. Alice e Amanda tinham medo de serem separadas em turmas diferentes, mas eu as tranquilizei, dizendo que elas sempre teriam uma à outra, independentemente das circunstâncias. Certa noite, enquanto jantávamos juntos, Marcelo mencionou que havia recebido uma oferta de emprego em outra cidade. Ele estava animado com a oportunidade, mas também preocupado com o impacto que isso poderia ter em nossa família. Decidimos discutir o assunto com calma, levando em consideração os sentimentos de todos. Após várias conversas, concordamos que seria uma boa ideia aceitar a oferta. Era uma chance de começar de novo em um lugar onde ninguém conhecia nosso passado. As gêmeas ficaram inicialmente relutantes, mas logo se animaram com a perspectiva de explorar um novo ambiente. Antes de nos mudarmos, fiz questão de organizar uma festa de despedida para nossos amigos e familiares. Foi um evento emocionante, cheio de risos, lágrimas e promessas de manter contato. Júlia também esteve presente e percebi que ela parecia particularmente afetada pela notícia de nossa mudança. Na noite anterior à nossa partida, Júlia apareceu em casa com uma garrafa de vinho. Disse que queria se despedir e aproveitar para agradecer por tudo o que tínhamos compartilhado. Passamos horas conversando, rindo e até chorando um pouco. Foi uma despedida sincera e tocante. No dia seguinte, partimos para nossa nova vida. Embora estivéssemos deixando muitas coisas para trás, também estávamos carregando memórias preciosas e lições valiosas. Sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas também de possibilidades. Ao olhar para trás, percebo que a traição de Raquel foi um divisor de águas em minha vida. Ela me ensinou sobre a fragilidade das relações humanas, mas também sobre a força que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Hoje, sou uma mulher diferente, mais resiliente e determinada a construir uma vida baseada em amor, confiança e autenticidade. Após tudo o que aconteceu, minha vida parecia uma montanha-russa emocional. Clara, como eu passei a me chamar após mudar meu nome para recomeçar, estava determinada a seguir em frente. As gêmeas, Alice e Amanda, estavam crescendo rápido, e eu sabia que precisava ser forte por elas. Marcelo, meu marido, também estava, tentando reconstruir nossa relação, mas havia uma tensão no ar que nenhum de nós conseguia ignorar. A verdade é que a traição de Raquel não apenas abalou minha confiança nela, mas também colocou em xeque minha própria percepção sobre relacionamentos.
Eu sempre acreditei que amizades eram construídas com base na lealdade e no respeito mútuo. No entanto, os eventos recentes provaram que algumas pessoas podem esconder segredos profundos, mesmo quando você pensa que as conhece bem. Enquanto isso, Raquel havia se mudado para outro país com Lucas, deixando para trás uma carta de despedida que mais parecia um pedido de desculpas vago. Ela mencionava que esperava que pudéssemos um dia nos reconciliar. Guardei a carta em uma gaveta, mas nunca respondi. Era uma forma de manter distância, mas também de lembrar que, às vezes, as pessoas tomam caminhos diferentes. As semanas se transformaram em meses, e a vida começou a voltar ao normal. Minhas filhas pareciam mais felizes, e Marcelo e eu estávamos mais unidos do que nunca. Ainda assim, eu sabia que a experiência havia deixado marcas profundas em todos nós. Comecei a perceber que precisava de ajuda profissional para lidar com as emoções conflitantes que ainda me assombravam. Foi então que decidi procurar uma terapeuta. Seu nome era Laura, e ela tinha uma abordagem acolhedora e direta. Durante nossas sessões, explorei meus sentimentos de traição, raiva e até culpa. Laura me ajudou a entender que não era minha responsabilidade consertar Raquel ou justificar suas escolhas. Ela também me incentivou a focar no presente e no futuro, em vez de ficar presa ao passado. Enquanto isso, Marcelo e eu começamos a frequentar terapia de casal. Embora nossa relação fosse sólida, ambos sentíamos que precisávamos de ferramentas para fortalecer nossa comunicação. Aprendemos a expressar nossas preocupações de maneira mais clara e a ouvir um ao outro sem julgamentos. Foi um processo desafiador, mas extremamente recompensador. As gêmeas também estavam lidando com a situação à sua maneira. Elas faziam perguntas ocasionais sobre Raquel, mas pareciam aceitar que ela havia seguido seu próprio caminho. Alice, especialmente, demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade. Certa vez ela me disse: "Mãe, acho que algumas pessoas simplesmente não são feitas para ficar juntas." Suas palavras me tocaram profundamente. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei uma foto de Raquel e eu juntas. Sorrimos felizes, sem saber o que o futuro nos reservava. Senti uma pontada de nostalgia, mas também uma sensação de alívio por ter superado aquele capítulo. Decidi que era hora de seguir em frente. Comprei um álbum novo e comecei a reunir fotos e lembranças de momentos felizes. Marcelo me ajudou nesse processo e juntos começamos a planejar novas aventuras. Inscrevemos as meninas em atividades extracurriculares e até planejamos uma viagem em família para celebrar nossa nova fase. Era como se estivéssemos renascendo, prontos para abraçar o futuro com otimismo. Apesar de tudo, aprendi uma lição valiosa: a importância de confiar em si mesma e em sua intuição. A traição de Raquel foi dolorosa, mas também me ensinou a ser mais forte e resiliente. Eu sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eu estaria preparada para enfrentar qualquer desafio. Algumas semanas depois, recebi um telefonema inesperado. Era Caio, o pai de Raquel. Ele queria conversar sobre algo importante e pediu para nos encontrarmos pessoalmente. Relutante, concordei em vê-lo. Quando ele chegou, percebi que estava visivelmente abalado. Caio explicou que Raquel havia entrado em contato com ele, admitindo que estava arrependida de suas escolhas. Ela mencionou que as coisas com Lucas não estavam funcionando e que sentia falta de casa. Caio estava dividido entre o desejo de apoiar a filha e a necessidade de proteger sua família. Ele me pediu conselhos, mas eu não sabia o que dizer. Após refletir por alguns dias, decidi que não seria justo punir Raquel pelo resto da vida. Ela havia cometido erros, mas também merecia uma chance de recomeçar. Concordei em permitir que ela visitasse as meninas, desde que mantivéssemos certos limites claros. Foi uma decisão difícil, mas achei que fosse o melhor para todos. A visita de Raquel foi estranha, mas surpreendentemente tranquila. Ela parecia genuinamente arrependida e fez um esforço sincero para reconectar-se com as meninas. Alice e Amanda estavam hesitantes no início, mas gradualmente começaram a abrir-se para ela. Foi um momento de cura para todos nós. No entanto, algo ainda me incomodava. Durante a visita, notei que Raquel estava usando um colar que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntei sobre ele, ela hesitou por um momento antes de admitir que era um presente de Lucas. Isso me deixou desconfortável, mas decidi não pressioná-la. Afinal, cada um tem seus próprios segredos. Após a partida de Raquel, comecei a refletir sobre o significado de perdão. Será que eu realmente havia perdoado Raquel?
Ou estava apenas fingindo para manter a paz? Essas perguntas me assombravam, mas eu sabia que encontrar as respostas levaria tempo. Enquanto isso, Marcelo e eu continuamos trabalhando em nossa relação. Passamos mais tempo juntos, redescobrindo os pequenos gestos que tornavam nosso casamento especial. Também começamos a planejar o futuro, incluindo a possibilidade de ter mais filhos. Era uma ideia assustadora, mas também empolgante. As gêmeas, por outro lado, estavam entrando em uma nova fase da vida. Elas começaram a explorar interesses individuais, como música e esportes, e pareciam mais confiantes do que nunca. Alice desenvolveu uma paixão por fotografia, enquanto Amanda se destacava no futebol. Era incrível ver como elas estavam crescendo e se tornando jovens independentes. Um dia, enquanto caminhava pelo parque com Marcelo, encontrei uma mulher que parecia familiar. Era Júlia, uma antiga colega de escola que eu não via há anos. Ela parecia diferente agora, mais madura e segura de si. Conversamos brevemente, e ela mencionou que estava trabalhando como assistente social. Trocamos números e prometemos nos encontrar novamente. Nos dias seguintes, comecei a pensar mais sobre Júlia. Havia algo nela que me intrigava, talvez sua capacidade de enfrentar o mundo com autenticidade. Decidi convidá-la para tomar um café, e ela aceitou prontamente. Durante nossa conversa, descobri que tínhamos muito em comum, incluindo experiências difíceis que moldaram quem éramos hoje. Júlia me contou sobre sua própria jornada de autodescoberta, incluindo os desafios de crescer em um ambiente onde era constantemente julgada por ser diferente. Ela mencionou que aprendera a abraçar sua individualidade e a não se importar tanto com a opinião dos outros. Suas palavras me inspiraram a fazer o mesmo. À medida que nossa amizade crescia, comecei a perceber que Júlia estava se tornando uma presença constante em minha vida. Ela visitava nossa casa regularmente, conversava com as meninas e até ajudava Marcelo com conselhos sobre negócios. Era como se ela tivesse se tornado parte da família. No entanto, algo dentro de mim ainda hesitava em confiar completamente nela. Talvez fosse o trauma da traição de Raquel, ou talvez fosse apenas minha natureza cautelosa. De qualquer forma, decidi dar um passo de cada vez e ver onde essa amizade nos levaria. Enquanto isso, as gêmeas estavam se preparando para entrar no ensino médio. Era um momento emocionante, mas também cheio de incertezas. Alice e Amanda tinham medo de serem separadas em turmas diferentes, mas eu as tranquilizei, dizendo que elas sempre teriam uma à outra, independentemente das circunstâncias. Certa noite, enquanto jantávamos juntos, Marcelo mencionou que havia recebido uma oferta de emprego em outra cidade. Ele estava animado com a oportunidade, mas também preocupado com o impacto que isso poderia ter em nossa família. Decidimos discutir o assunto com calma, levando em consideração os sentimentos de todos. Após várias conversas, concordamos que seria uma boa ideia aceitar a oferta. Era uma chance de começar de novo em um lugar onde ninguém conhecia nosso passado. As gêmeas ficaram inicialmente relutantes, mas logo se animaram com a perspectiva de explorar um novo ambiente. Antes de nos mudarmos, fiz questão de organizar uma festa de despedida para nossos amigos e familiares. Foi um evento emocionante, cheio de risos, lágrimas e promessas de manter contato. Júlia também esteve presente, e percebi que ela parecia particularmente afetada pela notícia de nossa mudança. Na noite anterior à nossa partida, Júlia apareceu em casa com uma garrafa de vinho. Disse que queria se despedir e aproveitar para agradecer por tudo o que tínhamos compartilhado. Passamos horas conversando, rindo e até chorando um pouco. Foi uma despedida sincera e tocante. No dia seguinte, partimos para nossa nova vida. Embora estivéssemos deixando muitas coisas para trás, também estávamos carregando memórias preciosas e lições valiosas. Sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas também de possibilidades. Ao olhar para trás, percebo que a traição de Raquel foi um divisor de águas em minha vida. Ela me ensinou sobre a fragilidade das relações humanas, mas também sobre a força que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Hoje, sou uma mulher diferente, mais resiliente e determinada a construir uma vida baseada em amor, confiança e autenticidade.